Como é que você sabe que seu desejo está próximo de se manifestar? Tem algum sinal que você possa identificar que o seu desejo está chegando, que você está conseguindo fechar a lacuna vibracional da realidade que você está com a realidade que você manifestou vibracionalmente? Nesse vídeo, nesse podcast, na verdade, videocast, eu vou te falar qual é um grande sinal que o seu desejo está próximo de se manifestar. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde aqui ao canal. Eu sou a Aline Cruz e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só, eu não sei se você sabe, mas na verdade o que acontece quando a gente cria um novo desejo, no momento do contraste, eu experimento o que eu não quero e nesse momento eu crio uma nova realidade paralela. Exatamente isso, uma faixa de realidade que um eu meu começa a vivenciar essa faixa de realidade. Então, à medida que eu vou direcionando o meu pensamento, minha vibração para se combinar com essa faixa de realidade, eu vou me aproximando desse desejo. E aí, quais são os sinais que aparecem quando eu estou começando a me aproximar desse desejo? Como se fosse uma estrada e a gente está se aproximando do nosso destino e aí a gente tem ali uns pontos referenciais, não é assim? E no desejo é a mesma coisa. Qual o sinal que aparece na minha realidade que faz com que eu perceba que eu estou me aproximando? Olha só. O sinal é o sinal de terra. Como assim, Aline? Sinal de terra? Pois é, o autor Lourenço Prado fala dessa forma no livro Alegria e Triunfo, que são os sinais de terra que existem quando o seu desejo está próximo de se manifestar. Eu vou te falar que sinal é esse e também vou te explicar aqui o que você deve fazer quando você vê esse sinal. Muita gente, quando vê o sinal de terra, acaba amaldiçoando o desejo e ficando descontente. Então você precisa saber o que você deve fazer, para você não fazer besteira quando você vê esse sinal surgir na sua vida. O autor explica que é sinal de terra porque está baseado na história de Cristóvão Colombo. Quando ele estava se aproximando da América, ele começou a ver galhos de árvores e pássaros, sinais que a terra estava se aproximando. E com o nosso desejo é a mesma coisa. Quando o seu desejo está se aproximando, você começa a ver na sua realidade física coisas que se assemelham com o que você desejou. Você pode ver, por exemplo, pessoas que já manifestaram aquilo que você deseja, ou pode aparecer na sua realidade imagens, anúncios de pessoas falando, mesmo que você nunca tenha pesquisado o assunto. A gente sabe que hoje tem vários tipos de rastreio, né, na internet e tal, por conta dos cookies, mas mesmo que você nunca tenha pesquisado o assunto, pode aparecer na sua realidade. E também um sinal de terra, como eu expliquei, pode acontecer de vir algo para a sua realidade muito semelhante com o que você deseja, porém com alguns defeitos, vamos dizer assim, que é o caso que o autor explica aqui. Uma senhora que ela desejava um jogo de pratos e utilizou o poder da palavra, proferiu a palavra para conseguir atrair esse jogo de pratos. Essa é a história que ele conta aqui no livro, tá? E aí o que aconteceu é que mandaram para ela um prato quebrado. E ela ficou puta da vida, óbvio, né? Porque ela queria um jogo de pratos e não um prato quebrado. Só que o prato quebrado é um sinal de terra que ela está se aproximando do jogo de pratos. Então pode acontecer com você, por exemplo, que você quer um trabalho. E aí você quer um trabalho com coisa A, B, C e D, que você possa sair fim de semana. Enfim, um trabalho dos seus sonhos. E aí, de repente, chega uma oportunidade para você que não parece. Tem alguns detalhes do que você pediu, só que tem algumas coisas faltando. Por exemplo, é um prato, mas não é um conjunto de pratos e ainda tá quebrado. Então tem algum defeito ali. Aí, ao invés de você entender, se você entende, como o autor fala, o estudante despreparado, ele vai ficar descontente. Agora, você entendendo que isso é um sinal de terra, o que você faz? Você comemora. Não foi nada que deu errado. Na realidade, você está se aproximando do seu desejo. Por exemplo, vou dar exemplos em outras questões aqui da sua vida. A pessoa quer engravidar. E aí tem uma amiga sua que de repente fala pra você se você pode cuidar do filho dela por um tempo, por um dia, por uma tarde, enfim. É um sinal de terra que você está se aproximando do seu desejo de gestar. Aí você pode falar, agora além de tudo eu não tenho tempo mais pra mim porque eu tô ficando com o filho de outra pessoa. Não!
Na verdade, é o universo te aproximando ali da sua sensação, do que você quer experimentar. Pode ser um relacionamento, de repente você tenha um relacionamento que assemelhe com o que você deseja, mas não preenche todos os requisitos que você quer. E aí, ao invés de você reclamar e falar que o universo te mandou errado, você comemora. Essa é a grande coisa. Entender esse sinal, compreender o sinal de terra, como Colombo. Não era terra propriamente dito, mas eram sinais que ele estava se aproximando da América. Então ele fala aqui, ó. Explicaram-lhe então que aquele prato era apenas o sinal de que o jogo de pratos estava a caminho. E com efeito, não demorou muito a chegar. Então, toda vez que você observar que na sua realidade está começando a aparecer algo semelhante àquilo que você deseja, você comemora. Se de repente foi alguém que contou aquela conquista pra você, ao invés de ficar com raiva, com inveja, eu fiz até um vídeo essa semana falando da inveja, tá aqui no card, tá? Ao invés de ficar com inveja, com raiva, caramba, que legal, é o sinal de terra que eu tô me aproximando do meu desejo. Porque todo desejo tem uma frequência. Se você tá conseguindo se aproximar daquela pessoa que tem um desejo, que já manifestou, você está com a frequência muito próxima. Da mesma forma, se você, por exemplo, recebeu algo, mas foi uma coisa usada, e aí você simplesmente fica chateada, você vai estar interrompendo o processo porque está mudando a sua vibração. Um exemplo aqui. Alguns meses atrás, eu lembro que eu tinha algumas roupas que eu já não gostava mais, mas estava boa. Estava em bom estado. E assim, quem já viveu numa casa com um monte de mulher, irmã e tal, né? Sabe que a gente acaba trocando roupa o tempo inteiro. E aí, eu lembro que eu peguei uns shorts que eu tinha meu e que eu não queria mais, mas estava em bom estado, estava novo na verdade, só que eu tinha enjoado da aparência dele no meu look. E aí eu peguei e dei pra minha irmã, perguntei se ela queria, né? Ela, eu quero sim e tal, e eu nem sabia. Que algumas semanas antes ela tinha visto um short específico na internet e ficou super afim do short e tal, achou super legal, mas ela não tinha encontrado pra comprar. Quando eu dei o short pra ela, ela aceitou numa boa, ficou super feliz porque era semelhante à peça de roupa que ela queria, né? E aí passou alguns dias, aqui na cidade às vezes tem algumas feiras, algumas coisas, e traz roupa super diferente, sabe? De outros lugares e tal. E ela foi, quando ela chegou lá, ela encontrou o short que ela queria. Só que começou com o quê? Com um sinal de terra. Um short usado, que não era exatamente o que ela queria. Mas ela ficou super feliz com aquele short que eu tinha dado pra ela. E aí, de repente, o short que ela queria verdadeiramente veio. Então não reclame se seu desejo vier meio quebrado, tá? Não reclame se o seu desejo vier meio zoado, aparentemente, porque na realidade é só um sinal de terra. O universo tá só te mandando partes ali e o completo já tá a caminho, tá chegando. Da mesma forma do conjunto de pratos e do short da minha irmã, tá bom? Então, deixa o seu like se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!